Olá, esse é o Conexão Universitária Especial Olimpíadas 2016. Essa é uma produção do Canal Universitário de São Paulo e essa série especial procura mostrar todos os aspectos desse que é um maior evento esportivo de todo o mundo. No programa de hoje, nós vamos falar um pouco do que é uma Olimpíada. Para isso, nós temos aqui no nosso estúdio a presença do Jorge Hatzidakis, que é da Confederação Brasileira de Atletismo, e também do professor e pesquisador do esporte, Anderson Gurgel. Bom, para a gente começar esse bate-papo, então a gente podia começar com a seguinte pergunta. Afinal, o que é uma Olimpíada? Olá, é muito importante frisar que a Olimpíada, na realidade, é um período de tempo de 4 anos. Como se fosse uma década, um século. Na Grécia Antiga, nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, o período de tempo era contado em Olimpíadas. E as pessoas erroneamente falam que vão para uma Olimpíada. Não, eles estão numa Olimpíada e os Jogos Olímpicos é a abertura de uma nova Olimpíada. Então, os Jogos Olímpicos de 1896 foi a abertura da primeira Olimpíada da Era Moderna, que são contadas independente da realização dos Jogos. Mesmo no período das guerras, quando não houveram os Jogos Olímpicos, as Olimpíadas continuaram a ser contadas. Mas os Jogos Olímpicos, esses sim, são um grande festival de comemoração dos valores olímpicos e do movimento olímpico. Então, Jorge, só para entender um pouco mais claramente, quer dizer, nós vamos ter os Jogos do Rio, né, 2016, Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Começando aquele período de 2 semanas, um pouquinho Isso, mais. 16 dias. E quando começou, então, esse ciclo da Olimpíada do Rio? Vai começar nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. É a abertura da nova Olimpíada, da Olimpíada do Rio de Janeiro. Estamos terminando a Olimpíada de Londres, que foi de 2012, período de 2012 até 2016. Então, 2016 até 2020 começa a Olimpíada do Rio de Janeiro, com a abertura nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Isso acho que coloca uma questão muito interessante, que é o fato de que a Olimpíada e os Jogos Olímpicos, por consequência, esse período de realização, são muito diferentes de um país acostumado com Copa do Mundo e com futebol, né? É uma outra realidade. Como você está sentindo esse clima? A gente está entrando num clima de Olimpíada? Na realidade, eu já deveria ter entrado há mais tempo, mas isso acontece em todos os Jogos Olímpicos. Na maioria dos jogos, a cidade só percebe quando começa. Foi o mesmo que aconteceu com a Copa. A Copa se envolveu quando deu início, aí a população se envolveu. Eu acredito que assim que for a abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, na hora que começarem a chegar os turistas, os atletas, é que a população vai perceber a grandiosidade que são os Jogos Olímpicos. Realmente é um festival excepcional em todas as cidades onde são realizados. A população acaba se envolvendo, acaba tendo um intercâmbio muito grande, a cidade acaba sendo conhecida no mundo inteiro. Então é um momento que vai ser realmente muito feliz para o Brasil e muito feliz para o Rio de Janeiro. Eu acredito que vai ser um grande sucesso. A gente tem uma pequena matéria produzida pela TV São Judas. Vamos assistir um pouquinho, vamos ver o que o povo pensa a respeito das Olimpíadas. Pela primeira vez na história, os Jogos Olímpicos vão acontecer aqui no Brasil e tem gerado grandes investimentos em ginásios e infraestrutura. Mas com a atual crise, será que vale a pena sediar uma Olimpíada? Eu acho que é um passo muito importante para o Rio, para o Brasil, tudo, para a gente passar a nossa cultura, para outras pessoas aprenderem sobre a gente. Não, porque não é utilizado. Se fosse bem utilizado o espaço após o evento, sim, seria maravilhoso. Pode ser bom para o Brasil, que é uma chance de arrecadar um pouco mais de dinheiro para os cofres públicos. As Olimpíadas possibilitam aos jovens um conhecimento maior sobre o mundo do esporte. Eu acho que é conhecer novas culturas, novos povos, novas pessoas, novos jogos. Eu mesmo descobri o basquete que eu estou jogando agora assistindo os Jogos Olímpicos. Mostra como as pessoas elas vivem baseada do esporte e da área esportiva do nosso país. E no país do futebol, muitos esportes olímpicos já são bem conhecidos por aqui. Polo, tem o hipismo, arco e flecha, cara, muito esporte. O salto de vara, ginástica olímpica, ginástica artística, essas coisas. Eu gosto muito da parte de luta, judô, taekwondo, eu gosto muito legal. E também futebol também, quem não gosta de futebol, né? Futebol é cultura brasileira também. E as expectativas são grandes. Festa, como sempre, é um evento bonito, a gente espera que seja. Eu espero que o Brasil ele consiga representar bem, né? Porque, aliás, a gente vai estar na nossa casa, então seria legal se o Brasil pudesse mostrar um pouco do nosso país e qual é o potencial do nosso esporte. É interessante que a gente viu na matéria
Um dos entrevistados falou que aprendeu muita coisa com a Olimpíada, né? Além dos esportes, né? Nós somos tradicionalmente o país do futebol, não é? Mas além dos esportes, o que mais que se aprende no período das Olimpíadas, Jorge? É importante frisar que os Jogos Olímpicos são um momento ímpar onde a cultura esportiva de um país aumenta. Então, como no Brasil é a cultura do futebol, ao fato de começar a ver outras modalidades esportivas vai ampliar um pouquinho mais a cultura esportiva do povo brasileiro. Eu acredito que é uma oportunidade ímpar dos brasileiros assistirem mais de perto os esportes que a gente tradicionalmente não participa ou que não se conhece, que são muito plásticos, que são muito emocionantes. Então, isso é fundamental no desenvolvimento dos Jogos Olímpicos. Mas além das práticas esportivas, também um pouquinho mais dos valores olímpicos. Então, é de fundamental importância a excelência, a amizade, o jogo limpo. Então são valores que os Jogos Olímpicos trazem, né, que isso é que os Jogos Olímpicos vão mostrar ao povo brasileiro. Eu acho que o maior desafio, né, Jorge, perguntando para você que está inserido nesse mundo, é conseguir fazer com que fique esse legado, quer dizer, esses valores olímpicos fiquem realmente na cultura esportiva e o esporte brasileiro cresça de maneira ampla e plena, talvez. Você acha que a gente está nesse caminho? Quer dizer, está muito focado em festa só, ou a gente está conseguindo também passar para a população e para os amantes do esporte esses valores? Na realidade, a gente já poderia ter transmitido um pouco mais esses valores, um pouco mais dessa ideia do que é o olimpismo, do que é o movimento olímpico. O comitê organizador dos Jogos, o Rio 2016, tem um projeto Transforma, onde ele está capacitando os professores, não só de educação física, mas de outras áreas, nesses valores olímpicos, com uma série de conteúdos que mostram como o esporte pode transformar uma sociedade, como o esporte pode colaborar para o desenvolvimento cultural, social de um país. O que a gente tem que lembrar é que não é só a prática esportiva, não é só o hábito de aptidão física, não é só o hábito de hábitos saudáveis de exercício, mas sim a ideia do Barão de Coubertin, a ideia educacional, como o esporte é uma ferramenta educacional da população. Então hoje a questão do respeito, a questão do patriotismo, a questão da cultura do voluntariado são valores que têm que ficar como legado. Não só os legados físicos, como já foi dito, as instalações esportivas, a melhoria no transporte, que isso vai acontecer, que tem acontecido, quem viaja pelo país vê, houve um pouquinho de melhora, podia ter ocorrido muito mais, mas especialmente esses valores educacionais que é a grande preocupação, e é uma oportunidade a gente aproveitar nessa reta final, com a aproximação dos Jogos Olímpicos, efetivamente as escolas incorporarem isso no seu projeto educacional. O grande desafio é os diretores de escola, os coordenadores pedagógicos perceber que os Jogos Olímpicos não são uma festa só do esporte. É uma ferramenta educacional transdisciplinar, multidisciplinar, que muito colaboraria para o desenvolvimento e para o crescimento dos alunos do nosso país. Até porque, como a gente viu na reportagem, a expectativa de alguns ali entrevistados é que vai ter muita festa, vai ter muita brincadeira. Olimpíadas também não é um momento de alegria, de comemoração? Muito grande. Eu já tive a oportunidade de participar de 3 Jogos Olímpicos e realmente o ambiente da cidade se muda. Em cada país tem uma característica própria, mas o encontro de pessoas do mundo inteiro. Quando você está numa praça, você encontra países de culturas diferentes, pessoas vestidas de forma diferente, você tem a curiosidade, você tem o intercâmbio, a amizade que você cria, pessoas que nunca te viram vêm perguntar para você de onde você é, como é o seu país. Então é uma oportunidade ímpar que acontece, né? A cerimônia de abertura, a cerimônia de encerramento são festas espetaculares, o convívio dos atletas, o convívio das torcidas, das mais diferentes formas de torcer. Então realmente é uma experiência ímpar para a população do país que recebe toda essa massa, toda essa quantidade de torcedores que vem para o Brasil torcer pelos seus países. O formato que cada um torce pela sua equipe também é outra característica. Então você vê, os orientais muitas vezes eles torcem só aplaudindo. Nós temos a cultura de vaiar, que é uma coisa que nós temos que aprender a mudar, respeitar, aplaudir e ficar triste com o resultado. Outra coisa importante é não valorizar somente o ganhador de medalhas, né? Os Jogos Olímpicos são uma oportunidade de mostrar que a participação é muito importante. Nós temos
temos diversos exemplos durante os jogos que às vezes nem sempre o ganhador é o mais lembrado. Então nós temos o caso nos Jogos Olímpicos de Los Angeles da Suíça, no final da maratona, onde é a memória de todo mundo. Você tem o caso do nadador que era convidado, que nadador de cachorrinho nos Jogos Olímpicos. Então não é só o vencedor, não é só a medalha. E a própria história do Vanderlei. O próprio Vanderlei, que ganhou a medalha de bronze, mas ficou mais conhecido do que o Baldini, que ganhou a medalha de ouro. Por quê? Porque isso são exemplos de educação olímpica, são exemplos educacionais do esporte que podem ser utilizados para a formação das pessoas. E o grande diferencial é que isso tudo está concentrado num período muito grande. E não podemos esquecer que não são só Jogos Olímpicos, são Jogos Paralímpicos também. Então é o duplo conceito. Então, Jogos Paralímpicos, você tem uma oportunidade ímpar de ver o desafio, de você ver a superação, que são mais valores apresentados para a população brasileira. Então hoje eu acredito que os Jogos Olímpicos trarão também realçar um pouquinho de uma coisa que é meio esquecida, que é o patriotismo, né? Então em qualquer lugar do mundo que você vê o pessoal agitando bandeira, não só no período de Copa do Mundo, que o Brasil a gente agita bandeira na época de Copa do Mundo, mas é o tempo inteiro, vestir a camisa do Brasil. Nós somos brasileiros, vamos receber bem os estrangeiros e apesar da crise, apesar de todos os problemas que tem, o nosso país é muito bom, é um país realmente que tem muitas coisas positivas e nós temos que divulgar isso para o mundo. Vamos assistir agora um rápido depoimento, então, da professora Kátia Rubio. Ela fala um pouquinho mais também sobre as Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna, eles começam em 1896, em Atenas, e se reproduzem de 4 em 4 anos. Houve 3 interrupções nesse processo, em 1916, por causa da Primeira Guerra Mundial, e depois em 1940 e 1944, em função da Segunda Guerra Mundial. Embora isso aconteça dessa forma, ao longo da história olímpica, houve diferentes boicotes por diferentes razões. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna, embora seja visto como uma grande celebração esportiva, também se transformou num dos maiores eventos econômicos do planeta em função de todos os interesses comerciais que passaram a envolver essa competição a partir da década de 1980. Os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, marcam a entrada de companhias patrocinadoras dos Jogos e também, a partir de 1988, com a entrada dos atletas profissionais nesse cenário, que se transformam de forma imperiosa, separando aquilo que era o amadorismo, uma das marcas dos Jogos Olímpicos do começo do século XX, para a entrada do século XXI, que é hoje o profissionalismo. Então, Jorge, a gente acabou de ver o depoimento da professora Kátia Rubio, da USP, né? E ela mostra claramente esse processo de evolução do amadorismo para o profissionalismo no mundo olímpico. E esse assunto não é um assunto tão simples assim, até porque a cultura olímpica vende a ideia do amadorismo, né? Só que cada vez mais a gente fala de uma Olimpíada, né? Ou das Olimpíadas como um evento que envolve muito dinheiro. Como lidar com isso? E até aproveito e coloco para você falou do brasileiro, da cultura da vaia, quer dizer, a gente tem muito essa cultura competitiva e de resultado. E a Olimpíada não é só isso, né? Então eu sinto que a Olimpíada tem esse grande paradoxo a resolver, principalmente num cenário que o brasileiro está muito acostumado a futebol e uma cultura de resultado. Como a gente pode entender esse momento e essas dificuldades que a gente tem sobre esse assunto? O grande desafio já começou desde a criação o resgate pelo Barão de Coubertin dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Os primeiros Jogos Olímpicos já tiveram dinheiro privado, né? Então, grande parte dos Jogos da Grécia foram financiados por milionários gregos que financiaram isso. E era um sacrifício muito grande. Os Jogos Olímpicos têm um custo que tem que ser coberto por alguém. A grande mudança, como a professora Kátia Rubio começou em 84, mas por quê? Porque em 1976, nos Jogos Olímpicos de Montreal, a cidade de Montreal teve um prejuízo gigantesco. Criou-se um imposto que a população pagou por praticamente 40 anos a taxa olímpica para pagar o custo dos Jogos. Em Moscou, com a intervenção do Estado, não se sabe qual foi o prejuízo. E os Jogos Olímpicos de Los Angeles, a população da Califórnia votou que não haveria dinheiro público nos Jogos. Como o americano sabe trabalhar muito bem com marketing, transformou os Jogos num grande evento comercial e a partir daí até o revezamento da tocha passou a ser vendido, né? Então grandes patrocinadores financiam o revezamento da tocha. Independentemente disso, também começou a mudar a postura dos atletas, né? A questão do atleta amador passou a ser questionado, por quê? Porque
os países da cortina de ferro não tinham atletas amadores, né? Amadores na teoria, mas na prática eram ou os militares ou o Estado que bancava, e aí começou a haver o desequilíbrio e ficavam de fora realmente os atletas profissionais. Então houve essa grande mudança, e o auge disso, o momento que, a partir de 88, com o tênis, a permissão dos atletas profissionais em Seul, onde a Steffi Graf foi campeã, né? Foi Grand Slam Gold primeiro, e em 92, com a entrada dos atletas da NBA, foi realmente a liberação do profissionalismo dos atletas no esporte olímpico. O futebol ainda tem a restrição porque a FIFA não tem interesse em que os Jogos Olímpicos se tornem tão fortes, tão importantes quanto a Copa do Mundo. Por isso ela limita a idade dos jogadores participantes. Mas eu acho que esse é um aspecto que já está vencido. Todo atleta pode participar, independente de ser profissional, não tem mais essa limitação, essa falsa, né, ideia, não, só o amador pode participar. Porque hoje, sem dinheiro, treinar custa muito caro. Manter uma estrutura para um atleta chegar no nível olímpico custa muito caro, e alguém tem que financiar. Ou o Estado, ou a iniciativa privada, o modelo não é mais adequado. Agora, nós brasileiros temos que entender que o nosso atleta sofre muita dificuldade para chegar aos Jogos Olímpicos, já é um grande passo. Para se classificar para os Jogos Olímpicos já é uma enorme vitória. Chegar a uma final olímpica, mais ainda. E a vitória ou a derrota é o momento. Se o esporte tem 3 coisas básicas, a gente costuma dizer, né? Imprevisibilidade de resultado, equilíbrio e jogo limpo. Se todo o campeonato fosse o melhor, não, aquele vai ganhar, nós vamos ganhar sempre, não teria graça. Exemplo, a Copa do Mundo, né? O Brasil é o melhor futebol do mundo, então vamos de 7-1 da Alemanha. Então, a emoção do esporte está nisso, da imprevisibilidade de resultado. O fato de chegar numa final já é uma glória. E essa é a grande disputa. Hoje, no atletismo, por exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande, que existe uma cobrança muito grande por medalhas. E nós temos mostrado, olha, a medalha vai ser consequência de a gente ter um grande número de atletas participando nos Jogos e um grande número desses atletas chegando à final olímpica. Já é uma grande vitória. Estar entre os melhores, os 8 melhores do mundo numa final olímpica é uma glória muito grande. E Jorge, você não acha, por exemplo, que esse esquema comercial que a partir de 84 começa a movimentar a Olimpíada, às vezes se sobrepõe um pouco aos valores do esporte? Não deveria, mas é aquilo que a gente tem discutido, né? O esporte hoje, ele pode atuar em 3 setores, né? No setor de saúde, com hábitos de vida saudável, no setor da educação, que é formação do aluno, da pessoa que participa, e no entretenimento. Então hoje o esporte virou, os Jogos Olímpicos especificamente vieram um grande produto de entretenimento, que entra o lado comercial. Mas não por isso deixa de esquecer os valores educacionais. Por isso que eu costumo dizer, quando você vê e a própria mídia, né, se ocupa disso, né? O momento de emoção do atleta, o momento de vibração do atleta, o momento dos segundos que separam a vitória da derrota, isso tudo são momentos educacionais que podem ser transmitidos como valores para a população em geral. Então, o espetáculo cria esses valores. Eu acho que não temos solução, nós estamos na sinuca de bico. Não tem receita de bolo para isso. O combustível é perfeito, né? Sim. O lema olímpico, mais alto, mais forte, mais são rápido. Símbolos olímpicos. Né? Quer dizer, você tem isso como um combustível fantástico para a emoção, que, por um lado, poderia gerar no espectador, no público, aí um vínculo, uma conexão muito grande, mas também desperta esse lado do entretenimento, dessa emoção pelo esporte. Então é difícil resolver essa equação. Nós teremos um programa também falando de jornalismo, e essa é uma dificuldade, que é como mostrar essa emoção sem necessariamente cair somente no resultado, porque às vezes a história que tem por trás é muito grande. Né? Sim, agora o importante em tudo isso é, independente dos interesses financeiros, não se esquecerem dos valores, especialmente o jogo limpo, a luta contra a dopagem. Então hoje o grande mal que pode acontecer pela exacerbação financeira dos jogos é vencer a qualquer preço. E isso sim tem que continuar sendo lutando, nós devemos continuar lutando contra. As próprias empresas hoje não admitem um atleta que ela patrocina ser dopado. Então já mostra que mesmo o lado financeiro faz parte da marca da empresa um jogo limpo. Então, a dopagem é um dos maiores maus que essa profissionalização criou. Existem pesquisas que mostram que alguns atletas, mesmo sabendo que podem morrer utilizando determinado produto, para ganhar a medalha olímpica, eles acabam tomando.
Agora, a grande luta é conseguir que isso não aconteça. Que se chegue numa final e que se realmente vença o atleta limpo, o atleta que realmente merece por ter o melhor treinamento. Então, essa dicotomia de ganhar a qualquer preço contra não, tem que ganhar pelo melhor treinamento, é fundamental para continuar defendendo os valores olímpicos, da excelência, da amizade, do respeito, que são fundamentais para a educação. Perfeito. A professora Kátia Rubio, ela fala um pouquinho mais a respeito de resultados. Vamos assistir de novo um pequeno trecho do seu depoimento. Bom, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 marcam uma nova época para os Jogos Olímpicos, para a história dos Jogos Olímpicos, porque será a primeira vez que uma edição olímpica se realiza no Hemisfério Sul. Isso é muito mais do que simplesmente uma condição comercial, mas considerando que toda a história olímpica se envolve com a história da Europa, trazer a edição dos Jogos para o Brasil significa observar o mundo de uma forma um pouco mais ampla. Para o Brasil, isso tem alguns significados bastante dramáticos, uma vez que os Jogos Olímpicos foram escolhidos em 2009, quando o Brasil vivia um momento político bastante favorável. Mas depois disso já houve a troca de 2 governos e nós vivemos hoje uma situação bastante difícil do ponto de vista econômico e político. Eu espero ainda poder observar no próximo ano, nos 6 meses do próximo ano, que os Jogos Olímpicos possam ser mais do que simplesmente uma festa feita por nós para os estrangeiros virem se divertir e ganhar medalhas. Bom, o atual momento político e econômico que o Brasil está vivendo realmente não tem como a gente negar, né? E a professora Kátia, ela faz uma consideração a isso. Quer dizer, há sempre um temor em relação ao resultado do Brasil, né? Como é que você vê isso, Jorge? A crise econômica foi uma fatalidade. Se a gente não tivesse em crise econômica, talvez a gente estaria com ele, mas bateu e vai refletir no resultado dos Jogos. A preparação olímpica, o Comitê Olímpico Brasileiro, com as confederações, fizeram tudo o que foi possível dentro desse período, desde o período que nós ganhamos os Jogos até o momento. Logicamente, os recursos saíram um pouco mais tarde, mas o que falta é realmente uma política pública para a formação do investimento do esporte. Tem que haver continuidade, não pode haver solução de continuidade. Então nós temos, a partir do momento para se formar um atleta olímpico, no mínimo que você precisa é 8 anos, o ideal é 12, 16 anos. E para o Brasil parece que isso é um tempo muito longo, mas não se faz milagre. Não se forma atleta do dia para a noite. Então se não houver uma base de prática esportiva muito grande, você não vai tirar. Se você não tiver quantidade, você não tem qualidade de atletas. Esse é um exemplo mundial. Então a grande dificuldade que nós temos hoje é justamente aproveitar essa oportunidade dos Jogos Olímpicos e realmente conseguir fazer uma estrutura para o futuro. Alavancar. Então hoje nós já temos que estar pensando nos Jogos Olímpicos de 2020 e 2024. Porque agora é o momento de pensar nos Jogos Olímpicos daqui para frente. E no caso do atletismo, né, que é o seu dia a dia, para só disputar medalha ou já tem também essa preparação para continuidade? Esperamos que um grande número, como nunca aconteceu em nenhuma edição, nós tenhamos um grande número de atletas participando dos Jogos Olímpicos. A segunda meta nossa é colocar o maior número de atletas nas finais olímpicas. A partir daí, como eu disse anteriormente, a medalha é uma consequência. O atleta numa final olímpica é um detalhe. Então a ideia é essa. Nós fizemos uma preparação, os nossos atletas receberam as melhores condições, estão fazendo campings, todo o equipamento foi dado, houve um investimento muito grande neles. Agora, nós temos que esperar, tem problema de lesão que acontece, tem uma pressão psicológica que muitos falam que pode ser positiva, mas também pode ser negativa. Isso vale para todas as modalidades. E nós já estamos fazendo o planejamento estratégico da Confederação para o ciclo olímpico 2020 e 2024. Então nós já estamos com o trabalho de atletismo na escola, estamos pressionando para não haver rompimento dos programas de prática de atletismo na escola. Já estamos vendo quais são os potenciais atletas hoje com 14, 15 até 17 anos de idade que merecem atenção, serem monitorados para ser dado condições para eles terem um desenvolvimento bom, com acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional, um bom treinamento, ver esses atletas quais vão ser os resultados nos próximos campeonatos mundiais de categorias menores, de juvenis, porque só assim que você consegue ter
uma base constante e não espasmos de medalha. Nós não podemos depender da sorte ou do biotipo de um atleta que é excepcional, como tem acontecido constantemente no nosso país e na maioria das modalidades. Nós temos que ter uma política esportiva para efetivamente termos atletas consistentes, para termos atletas que realmente consigam ter bons resultados constantemente. A gente está aqui, né, com o Misha, né, o nosso mascote dos Jogos de 2016, aqui com a bandeira olímpica. Que expectativa você tem que a nossa Olimpíada deixe algum capítulo, faça parte da história os Jogos do Rio, façam parte dessa história olímpica? Como que você vê essa perspectiva e até, sei lá, faça algumas especulações do que a gente pode deixar nesse processo? Uma coisa interessante dos Jogos Olímpicos é a emoção de estar nos Jogos. Eu tive a oportunidade de estar em Olímpia, a cidade onde nasceram os Jogos Olímpicos da Antiguidade. Então você está no Estádio Olímpico em Olímpia, você é incorporado pelo espírito olímpico, e a partir daí todo esse charme, essa ideia olímpica se incorporou. Tanto é que eu sou colecionador de artigos olímpicos, de mascotes, de bandeira. Você vê o símbolo olímpico, a bandeira olímpica, com os aros olímpicos tremulando, emociona as pessoas. Então isso é um legado que realmente vai trazer. E as cenas que eu acredito que nós vamos assistir no Rio vão ficar marcadas na nossa memória, na memória do povo brasileiro e do mundo inteiro. Eu acredito que os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro vão ser um marco para o esporte brasileiro. A cobrança vai ser muito maior depois dos Jogos. Se a gente tiver sucesso, para manter o sucesso, para continuar ganhando medalha, e se eventualmente acontecer algum acidente no meio do caminho, por que aconteceu o acidente que não pode acontecer mais? Então a esperança é que realmente que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos sejam um marco de progresso e de alavancar o esporte brasileiro, apesar da crise que está chegando. Perfeito. Bom, eu queria então agradecer mais uma vez a presença do Jorge Hatzidakis, né, da Confederação Brasileira de Atletismo, né, e também do nosso pesquisador do esporte, professor Anderson Mungel. Obrigado. O Conexão Universitária, então, fica por aqui hoje. Acompanhe a nossa série especial Olimpíadas Rio 2016. Até a próxima.